Olá, seja bem-vindo ao meu novo canal Orações do Pastor Antônio Júnior. Aqui eu vou colocar orações todos os dias para abençoar você e a sua família, tá bom? Fique agora com a oração. Deus abençoe. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida nesse momento e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz, irmãos, de estar aqui novamente orando por vocês, trazendo uma palavra de ânimo, de encorajamento. Eu sei que é isso que você precisa aqui hoje. Olha, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é profundo, é muito forte. Você que a vida toda teve uma vida difícil. Eu quero falar com você hoje. Eu quero falar com você que parece que tudo conspira contra você e não ao seu favor. Sabe quando você pensa assim, por que será que na minha vida tudo é tão difícil? Irmãos, eu vou mostrar aqui exemplos na Bíblia de pessoas que passaram pelo mesmo que você e qual foi a atitude que determinou a vitória delas. É o que você tem que fazer a partir de hoje, tá bom? Olha, o Espírito Santo vai queimar no seu coração hoje, já está queimando, mas eu creio que até o final a sua vida nunca mais será a mesma, amém? Irmãos, olha, eu quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ativarem o sininho aqui da notificação, clique no sininho, porque eu não quero que você perca os próximos vídeos que eu colocar. Estou preparando aqui novidades para o canal, o Espírito Santo tem ministrado algo forte, que vai trazer muita resposta de oração para você aqui, tá bom? Então se inscreva, clique no sininho, ative ele, e eu quero também te convidar a fazer parte do meu ministério. Se você olhar, tem um botão aqui embaixo, seja membro. Se você contribuir um pequeno valor todos os meses, você estará ajudando 10 instituições de caridade que eu apoio. Aqui no botão, quando você clicar, você vai ver um videozinho onde eu divulgo apenas 4. Mas, irmãos, graças à ajuda de vocês, já estamos ajudando 10 instituições. Pastores, missionários na África, nas Filipinas, no Nordeste. Tem sido uma bênção, só tenho que agradecer a cada um de vocês, tá bom? E depois, no final, eu peço para vocês compartilharem. Isso faz com que mais e mais pessoas possam receber a bênção do Senhor. Então, fique comigo até o fim, tá bom? Vamos lá. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está lá em Hebreus, capítulo 11, o versículo 24 ao 27. Deus tocou muito forte essa mensagem que eu quero ler para você. Olha o que diz. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. E ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que aproveitar os prazeres passageiros do pecado. Ele achou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, porque ele aguardava a sua grande recompensa. Pela fé, Moisés saiu do Egito sem medo da ira de Faraó, e ele prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Amém? Irmãos, eu acho maravilhosa essa passagem de Moisés, justamente nesse final aqui, ó. Moisés prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Deixa eu te explicar uma coisa. Você não está aqui por acaso. Se você tem perseverado na caminhada com Cristo, é porque Ele tem te dado essa força, essa fé. É uma fé que te faz acreditar e perseverar, mesmo quando tudo está dando errado. Porque você crê que algo está por vir. Você não sabe quando, você não sabe como será, mas existe sim uma recompensa para você. Isso acontece, irmãos, sempre com aqueles que andam com Cristo. Existe uma perseverança, uma força maior que as pessoas não conseguem ter, entendeu? Quando você está com Jesus, Ele é quem te fortalece. E foi isso que o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Ao mesmo tempo, se você está longe de Cristo, você não tem essa força extra, essa força sobrenatural, entendeu? Aqui está dizendo que Moisés, ele já tinha entregado a sua vida ao Senhor, ele queria andar nos caminhos de Deus e por causa disso, ele recusou todos os prazeres do Egito, todos os pecados, todas as riquezas, os tesouros. Afinal de contas, Moisés poderia ser o sucessor, ele poderia estar no governo do Egito. Irmãos, se nós formos comparar com os dias de hoje, seria como se fosse a presidência dos Estados Unidos, o país número 1 do mundo, entendeu? Ou seja, você estaria na maior posição da terra se você fosse como Moisés. E Moisés simplesmente falou, não, eu não quero, porque eu sei que esse não é o plano de Deus para mim, entendeu? Eu não sei se você já ouviu falar de um homem chamado Billy Graham. Billy Graham foi o maior evangelista do nosso tempo, pregou para milhões e milhões de pessoas, ele lotava estádios. E um dia uma pessoa falou para ele, Billy Graham, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Todo mundo
te ama, cara. Todo mundo te respeita. Você tem influência no mundo inteiro. Irmão, sabe o que ele falou? Eu não posso me rebaixar à presidência dos Estados Unidos, porque eu já sou embaixador de Cristo. Olha que resposta, irmãos. Irmãos, nós somos embaixadores do reino dos céus. Que coisa maravilhosa. Só que muitas vezes a gente não acredita nisso, né? A gente não sabe a herança que nós temos em Cristo, nós não sabemos as bênçãos que Deus tem para nós e a gente fica chorando pelos cantos, achando que não somos ninguém, que não temos valor. Mas Moisés sabia do seu valor. E o interessante é que a vida de Moisés se divide em 3 partes. Cada parte tem 40 anos. Moisés viveu 120 anos, que nós podemos dividir em 3 partes de 40 anos. Irmãos, a primeira etapa, Moisés estava lá junto com Faraó, cuidando ali dos afazeres do Egito, até que ele descobre que ele era um dos hebreus, juntamente com aquele povo que estava sendo escravizado. E ele então se compadeceu dos seus irmãos, e sabe o que aconteceu? Um dia ele viu um egípcio chicoteando, machucando o hebreu, porque eles estavam escravos há mais de 400 anos, e Moisés então, ele quis fazer justiça, só que ele quis agir por conta própria. Ele entendeu que se ele fizesse alguma coisa, Deus iria trabalhar, Deus iria mover. Irmãos, esse é o problema nosso, a gente quer dar uma mãozinha para Deus, né? Devemos tomar muito cuidado com isso. Então Moisés acabou empurrando aquele homem, ele morreu, ele caiu de um penhasco e a partir dali ele fugiu de Faraó. E ele então ficou escondido no deserto e aí vem a segunda etapa na vida de Moisés. Ele ficou 40 anos naquele deserto. Irmãos, eu imagino ali Deus trabalhando no caráter de Moisés, trabalhando nas suas feridas, suas emoções. Deus moldou o caráter dele e também Deus preparou ele para o ministério, porque ali no deserto ele começou a cuidar de ovelhas e futuramente ele trabalharia com as ovelhas de Israel, o povo hebreu, ovelhas desgarradas, ovelhas complicadas, mas Moisés já estava experiente. Ele ficou 40 anos no deserto sendo trabalhado, forjado por Deus. Quando eu vejo, irmãos, que nós estamos nesse mesmo processo, eu costumo dizer que nós estamos sendo processados, amém? Quando você vê um irmãozinho dando trabalho lá na igreja, quando você vê alguém do seu convívio que ainda está passando por esse processo, comece a se lembrar disso. O irmãozinho está processado, está sendo processado por Deus. Então, nós estamos em processo, irmãos, de santificação. Deus está trabalhando no nosso coração e, principalmente, Deus está vendo se o nosso coração está nele e não nas circunstâncias. Deus quer saber se você vai perseverar em fé ou se você vai desistir logo no primeiro, no segundo, no terceiro obstáculo, entendeu? E aí depois de 40 anos ali, apareceu para Moisés uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. A sarça é uma árvore que fica no deserto, ela é muito seca, mas o que Moisés percebeu é que aquela sarça não se consumia, mesmo pegando fogo. E ali Deus falou através da sarça. E então começou um novo período na vida de Moisés, o período do seu chamado se cumprir. É o momento em que agora os 40 anos seguintes, ele voltaria para o Egito, tiraria aquele povo da escravidão e guiaria eles no deserto, atravessar o Mar Vermelho, e ali todo mundo já sabe dessa história. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: Moisés fez tudo isso pela fé, porque não tinha nenhum sinal de melhora, muitas vezes ele não via nada, mas ele enxergava aquele que é invisível, que é o nosso Deus. Amém? Então essa mensagem é para você hoje. Não olhe as circunstâncias, não olhe até mesmo para suas fraquezas, para suas debilidades, não. Olhe para o poder de Deus. Olha, o Espírito Santo está movendo aqui hoje, irmãos, porque muitas vezes a gente desanima, sabe? Olha, homens de Deus da Bíblia desanimaram. Elias, por exemplo, quando ele teve uma grande vitória sobre os profetas de Baal, ele desanimou completamente, porque ele achava que a resposta de Deus seria imediata, que a restauração de Israel seria imediata, e não foi. Pelo contrário, o mal continuou governando por um tempo. Jezabel ameaçou Elias e sabe o que aconteceu? Elias se escondeu na caverna com medo. E ele falou o seguinte: Deus, basta, eu não quero mais, eu não consigo viver mais, eu não fui melhor do que os meus antepassados. E aí Deus falou para ele o seguinte: Elias, o que fazes nessa caverna? Eu ainda tenho uma obra na sua vida. E então o anjo alimentou Elias e ele saiu daquela caverna somente com o pão que ele foi alimentado pelo anjo e com a botija de água. Ele ficou 40 dias, irmãos, andando no deserto. Irmãos, o número 40 na Bíblia, ele é simbólico, ele tem um significado muito profundo. É um tempo de preparo, mas é um tempo também de provação.
Irmãos, nós precisamos suportar esses momentos de provação, porque logo depois vem uma bênção ainda maior. Amém? E então eu quero te dizer o seguinte: homens da Bíblia, homens e mulheres, eles passaram pelo tempo da espera, pelo tempo da luta. Nós vemos o exemplo de Noé. Noé ficou 120 anos pregando, irmãos, numa geração corrupta, não queriam saber de Deus, e ele alertava as pessoas: olha, vai cair uma chuva, um dilúvio sobre a terra, mas ninguém queria ouvir. Da mesma forma, hoje nós avisamos as pessoas, nós falamos Jesus está voltando, e ninguém quer ouvir, irmãos. As pessoas estão com os olhos fechados, querendo somente as coisas dessa terra, e muitos serão pegos de surpresa. É por isso que Jesus disse que pouco antes da volta dele, o mundo estaria igual na época de Noé, uma época de violência, uma época de frieza espiritual terrível, uma época em que as pessoas zombariam de Deus. Nós vemos um exemplo também de Abraão. Abraão recebeu a promessa de que seria o pai de nações, de multidões, quando ele tinha 75 anos. Irmão, sabe quando que ele recebeu Isaac, o filho da promessa? Quando ele tinha 100 anos. Ou seja, foram 25 anos de longa espera, 25 anos duvidando muitas vezes renovando as suas forças. E a Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Por quê? Ele estava olhando para algo que os seus olhos naturais não veem, entendeu? Abraão estava olhando para o Deus invisível, para o Deus que ninguém pode ver, mas que nós podemos senti-lo, podemos acreditar e confiar nele claramente. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar nesse sentido, para que Deus fortaleça a sua fé hoje. O que eu senti no meu coração é que muitos de vocês sentiram aquele desânimo, sabe? Quando você vê assim, pastor, eu até queria acreditar nisso tudo, eu acho lindas as histórias da Bíblia, mas pastor, comigo não, eu não consigo. Irmãos, é para você mesmo que Deus quer fazer uma obra, é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, amém? Olha, tente olhar para a vida de Davi, por exemplo. Davi foi rejeitado pelo seu pai, ele foi menosprezado pelo seu pai. Quando o profeta Samuel foi até a casa de Davi, o pai dele apresentou todos os irmãos e não apresentou Davi, porque ninguém acreditava realmente naquele menino. Ele era um pastorzinho de ovelhas, ninguém dava nada para ele. Ele também foi menosprezado pelos seus próprios irmãos. Quando Davi foi levar comida para os seus irmãos, ele percebeu que estava tendo um desafio. Um gigante chamado Golias estava afrontando o povo de Israel, o exército de Israel. Mas os seus próprios irmãos falaram: Davi, o que você está fazendo aqui? Vai embora daqui, menino. Você não serve para nada. Você veio aqui só para nos atormentar, entendeu? Ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. E depois ele foi menosprezado pelo próprio rei Saul. Nem o rei colocou ficha naquele menino. Irmãos, no entanto, Deus quis Davi. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus quer uma pessoa, não tem quem possa resistir. Irmãos, quando Deus nos escolhe, nós simplesmente precisamos falar: Senhor, eis-me aqui. Me usa, Senhor. Faz em mim a tua vontade, cumpre em mim o teu querer. Amém? E Deus fez na vida de Davi, Deus fez na vida de Abraão, Deus fez na vida de Moisés, Ele vai fazer na sua também. Glória a Deus. Então o que eu te aconselho é o seguinte: não desanime, não olhe para a sua fraqueza, olhe para o poder de Deus. Glória a Deus. Eu quero ler para você o último versículo, nós já vamos orar. O versículo é o seguinte, Gálatas 6, o versículo 9. Olha o que está escrito: não nos cansemos de fazer o bem, porque se nós não desanimarmos, vai chegar o tempo certo de colhermos. Amém? Glória a Deus. Oh, meus irmãos, vai chegar o tempo certo. Eu não tenho dúvidas. Olha, se eu estou aqui falando para vocês hoje, foi porque eu perseverei no deserto. Eu perseverei, irmãos. Perseverei. E não foi uma, duas, não foi três. Então eu te aconselho, se levante quantas vezes for preciso. Às vezes eu precisei contar com a ajuda de alguém. Às vezes eu precisei ligar para um amigo meu, falou: cara, ora por mim, porque eu acho que eu não vou dar conta, cara. Parece que eu não estou vendo nada na minha frente. Mas se hoje eu estou aqui, irmãos, é porque eu criei naquele que é invisível, como se eu estivesse vendo já. É assim que você tem que ser. Existe um versículo também que eu quero ler para você. Falei que era o último, né? Agora eu vou ler, é sério. Vamos lá. Eclesiastes 4, versículo 9 e 10. Olha o que diz: é melhor você ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, porque se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar. Amém? Então procura um parceiro de perseverança, alguém que vai te encorajar a não desanimar, porque você não pode parar. Você já percorreu um longo caminho e Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Amém? Olha, agora nós vamos orar.
Eu quero ungir as minhas mãos, porque a palavra de Deus diz que a unção despedaça todo jugo. Eu não sei qual é o jugo que está sobre a sua vida, mas uma coisa eu sei, esse jugo vai ser quebrado hoje. Jugo é o que? É uma opressão do inimigo. É algo que o inimigo coloca sobre os seus ombros para que você não venha obedecer a Deus, mas você hoje vai quebrar todo o mal contra a sua vida e mandar embora essa tristeza, esse desânimo, tá bom? Feche os seus olhos e depois eu peço que você compartilhe com pelo menos 3 pessoas, porque isso vai mudar a vida de alguém hoje, eu tenho certeza. Aleluia, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa neste momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oração. Obrigado porque o recado foi dado, a palavra foi entregue, assim como o Senhor tocou no meu coração hoje. Oh, meu Deus, tem pessoas aqui, Pai, se sentindo a pior pessoa do mundo, sentindo a pessoa mais feia, mais incapaz, mais suja, mais derrotada. Jesus, o Senhor veio justamente por esse tipo de pessoa. O Senhor escolhe aqueles que não são, para que a glória seja Tua, meu Pai. Ó Deus, essa mensagem tocou tão forte que tem pessoas aqui chorando, ó Deus. Muitas pessoas estão chorando e sentindo o Teu toque, o Teu cuidado. Jesus, como é ruim passar por provações, como é ruim passar pelo deserto, como é difícil, meu Pai, mas ao mesmo tempo é no deserto que o Senhor se revela a nós, é no deserto que o Senhor fala conosco, é nessas horas difíceis que a Tua palavra é como um bálsamo nas nossas feridas. Jesus, é muito difícil também ser traído, menosprezado, ignorado por pessoas próximas de nós. Mas muitas vezes o Senhor permite isso, meu Pai, porque essas pessoas verão a glória do Senhor. A Tua palavra diz no Salmo 40, versículo 3, que muitos verão a obra do Senhor na nossa vida, elas temerão e passarão a confiar em Deus. Oh, meu Pai, abre os olhos dessas pessoas para que elas enxerguem que nós estamos no caminho certo, servindo o Deus único e verdadeiro, o Deus invisível, mas que é tão real quanto o ar que nós respiramos. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Como é bom separar esses minutos, ó Pai, pararmos tudo o que estamos fazendo para ficar aos Teus pés e ouvir a Sua voz. Obrigado, meu Deus, porque hoje o Senhor está levantando. O Senhor não entrega uma palavra para que ela caia por terra, não. Nenhuma palavra do Senhor voltará para Ti vazia. Aleluia, que essa palavra gere frutos e mais frutos sobre este homem e esta mulher. Oh, meu Deus, que ele sinta o Teu toque agora. É na fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. É na fraqueza que nós vemos a glória e o amor e o cuidado do Senhor. Pai, eu estendo as minhas mãos agora e eu Te peço, unge, Senhor, da cabeça à planta dos pés, que essa pessoa sinta o renovo, a força espiritual. Eu rejeito toda a obra das trevas, todo pacto com o inimigo. Eu cancelo no mundo espiritual toda obra de macumba, toda obra que foi feita contra essa pessoa. Está repreendido em nome de Jesus. Toda obra do inimigo para causar desânimo, medo, frustração, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu rejeito agora todo mal contra esta vida, contra esta família. E Jesus, eu Te peço agora, cobre essa pessoa com Teu sangue precioso. Neste momento ela está pedindo perdão, meu Pai. Pedindo perdão pelas falhas, pedindo perdão pelos pecados, pelas muitas vezes em que ela desobedeceu ao Senhor e por isso não teve a força necessária para suportar os problemas. Pai, essa pessoa que muitas vezes se refugia no pecado, a situação aperta, logo ela corre para o pecado. Mas, Senhor, que nós possamos ser como Moisés hoje, que rejeitou os prazeres passageiros dos pecados do Egito. Nós estamos declarando aqui, Senhor, que é melhor sofrer com Cristo junto com o povo de Deus do que se alegrar nos banquetes do mundo. Pai, nos ajude a perseverar até o fim, Senhor. Viver neste mundo não é nada fácil. E o Senhor mesmo disse que neste mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu tudo por nós. Pai, não deixe essa corrente de fé e de oração diminuir ou quebrar. Protege-nos, Senhor, com a Tua presença, com a Tua glória. Nós precisamos de Ti, meu Pai. Nós carecemos da Tua misericórdia. E eu Te peço neste momento, Pai, uma blindagem espiritual sobre a nossa casa, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Nenhuma retaliação virá sobre nós, em nome de Jesus. Jesus, enche a nossa casa com a Tua glória.
Protege-nos, ó Deus, contra os ataques do mal e que o Senhor blinde a nossa fé, que nada e ninguém possa nos desanimar. Eu creio que a partir de hoje iremos perseverar até o fim e contamos com a Tua ajuda soberana e poderosa. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.